Boas-vindas a todo mundo que está acompanhando mais um raio-x detalhado com a gente. Olá, muito bom estar aqui para mais uma análise. Hoje a nossa missão é pegar aquele tipo de documento que, convenhamos, quase ninguém lê por vontade própria. Os famosos manuais que vão direto para a gaveta. Exatamente. Estamos falando de uma ficha técnica densa, cheia de números de engenharia, aquelas notas de rodapé minúsculas. E o nosso papel aqui é traduzir tudo isso em informações aplicáveis para quem nos ouve. Isso. O objetivo é entender como as ferramentas que a gente usa todo dia estão evoluindo sem precisar de um dicionário de jargões de tecnologia para isso. E hoje, o nosso material de base é a especificação técnica oficial, o datasheet, da impressora multifuncional HP Smart Tank 583. Sabe, é sempre fascinante analisar esses documentos primários. Para quem está ouvindo, olhar para uma lista de especificações de hardware pode parecer tentar decifrar um idioma alienígena. Nossa, com certeza, é uma sopa de letrinhas. Pois é uma avalanche de siglas. Mas a verdade é que esses manuais e datasheets são mapas. Eles escondem a verdadeira história de como a tecnologia de consumo está mudando. Mudando e, revelando as dores de cabeça reais que a engenharia está tentando curar no nosso cotidiano, né? Perfeito. Eles não mudam o design de um equipamento à toa. Tem sempre um trauma do usuário que eles estão tentando resolver. E a ideia é justamente focar nas sacadas desse equipamento hoje. A gente costuma olhar para uma impressora como aquele caixote de plástico que só dá problema na hora que a gente mais precisa. Exato, na hora de imprimir o ingresso, a passagem. Mas lendo o projeto dessa Smart Tank, fica muito claro que a abordagem da indústria mudou muito. E o que me chamou a atenção logo na primeira página foi uma promessa que soa quase real. A questão do volume de impressão. Isso. Certo. Vamos destrinchar isso. Para quem cresceu nos anos 90 ou 2000, ler que um equipamento tem capacidade de entregar até 6.000 páginas impressas em preto ou 6.000 páginas coloridas só com a tinta que já vem dentro da caixa é um choque. O que é fascinante aqui é observar o atestado de óbito de um modelo de negócios inteiro. Como assim? Durante décadas, a indústria operou naquela lógica clássica de subsidiar o hardware para lucrar no suprimento. Vender a impressora super barata e cobrar uma fortuna no cartucho. Exatamente. O lucro real vinha da venda recorrente daqueles cartuchos minúsculos, que duravam pouquíssimo. A transição que a Smart Tank 583 consolida no mercado é a do tanque de alta capacidade. Acaba com aquele desespero de ter que comprar tinta todo mês? Sim. O texto detalha a composição desse suprimento inicial de forma bem específica. A máquina chega da fábrica com uma garrafa de tinta preta original HP GT 53XL. XL de extra grande, imagino. Isso. É um frasco de 135 mililitros. E além dele, vem um conjunto separado de 3 garrafas menores, as HP GT 52, para as cores primárias. Ciano, magenta e amarelo, certo? Correto. E essas vêm com 50 mililitros cada. Sabe, para tentar visualizar o impacto prático disso na rotina, é mais ou menos como comprar um carro 0 km e descobrir que o fabricante encheu o tanque com combustível suficiente para rodar durante os próximos 3 anos, sem precisar pisar num posto de gasolina. É uma ótima analogia. Tira totalmente aquele peso mental de toda vez que alguém clica no botão imprimir e fica pensando no custo financeiro de cada folha que sai da bandeja. Outra coisa que o manual de manuseio destaca é o design dessas garrafas. Tem até uma expressão na embalagem que fala em um sistema, abro aspas, sem complicações. Sim, voltado para o mercado latino-americano. Isso, indicando que as garrafas são recicláveis, codificadas por cores e têm válvulas de segurança anti-vazamento para uma recarga sem bagunça. Acabou aquele trauma de tentar recarregar a máquina e acabar com as mãos manchadas de tinta azul por uma semana. A engenharia física dessas garrafas evoluiu para que o processo seja a prova de erros mecânicos. Sabe, elas são codificadas fisicamente para encaixar apenas no tanque da cor correspondente. Nossa, uma trava de segurança física. Exatamente. Agora, sobre aquele número impressionante de 6.000 páginas, a gente precisa fazer um aviso de transparência baseado nas letras miúdas do documento. Sempre tem o asterisco. Sempre tem. O documento aponta que o cálculo é baseado numa metodologia rigorosa, a norma internacional ISO IEC 24712.
Que eu imagino não ser exatamente o teste de imprimir 6.000 fotos de alta resolução da família em papel fotográfico sem borda, né? Longe disso. Essa norma padroniza o que o mercado considera um uso misto. Entendi. É um ciclo contínuo de 5 páginas de teste que incluem texto simples, alguns gráficos, uma planilha e um pouco de imagem, impressos no modo normal. A relevância de citar a norma é que ela cria um terreno nivelado para comparar diferentes marcas. Claro, para não virar bagunça e cada marca inventar o próprio teste. Exato. O rendimento real no escritório ou em casa vai flutuar bastante dependendo do que está sendo impresso. Quem trabalha revisando o contrato, sem imagem, só texto preto, vai ver essa tinta durar muito mais. Já quem imprime portfólios de design gráfico ou fotos, vai esgotar os tanques mais rápido. Faz todo sentido. Mas, bom, independentemente desse cenário, a queda drástica no custo final de cada folha impressa em comparação com os cartuchos tradicionais é uma economia inegável. É uma mudança de paradigma real. Só que essa tranquilidade financeira é ótima, mas de nada adianta ter um oceano de tinta à disposição se a máquina simplesmente decide sumir do mapa na pior hora possível. A gente até brinca que impressoras conseguem sentir o cheiro do medo humano, né? Ah, o clássico problema do Wi-Fi. Isso. A pessoa está super atrasada, precisa imprimir um documento urgente. Manda o comando e a luzinha do Wi-Fi na impressora começa a piscar freneticamente porque o sinal caiu. É um trauma universal. E olhando as especificações, parece que o projeto focou pesado em curar essa dor do consumidor. A perda de conectividade é, historicamente, um dos maiores gargalos de suporte técnico da indústria. E se conectarmos isso ao quadro geral da evolução dos equipamentos, as impressoras deixaram de ser periféricos burros dependentes de cabos USB. Embora o documento ainda liste uma porta High Speed USB 2.0 certificada na traseira dela. Sim, a porta física ainda existe como contingência, mas elas se tornaram nós de rede autônomos. E a solução tecnológica que a ficha técnica apresenta para essa queda de rede é um recurso chamado Wi-Fi de recuperação automática. Ela integra o Wi-Fi 802.11b-GIN. E como isso funciona na prática, para quem está ali lutando com o roteador? Em vez de depender do usuário para perceber a queda, desligar a máquina, reiniciar o roteador da casa e rezar para a conexão voltar, o próprio sistema da impressora assume o controle. Mecanicamente, o equipamento está o tempo todo testando a comunicação com a rede local. É quase como se ela tivesse um mini técnico de TI embutida operando em segundo plano. Essa analogia é perfeita. Se ocorre uma instabilidade no sinal, digamos, muita interferência no canal porque os vizinhos ligaram vários aparelhos na mesma frequência, o software interno percebe a perda de pacotes de dados. E aí ele tenta consertar sozinho. Imediatamente, ele tenta renegociar a conexão, buscar uma frequência menos congestionada ou até reiniciar o próprio módulo de rede interno em frações de segundo, tudo de forma transparente. E além disso, o documento aponta a presença do Wi-Fi Direct. Que é aquela conexão direta entre o celular e a máquina, certo? Isso. Cria um túnel de comunicação direto, ignorando completamente o roteador da casa se ele estiver inoperante. Sensacional. Isso reforça muito como o ecossistema mobile abraçou esses equipamentos. Pela lista de integrações nas especificações, fica claro que tem um foco enorme nisso. O texto fala do aplicativo HP Smart, suporte a Apple AirPrint, Mopria e tem uma compatibilidade vasta, suportando desde o Windows 11 até o macOS 12 Monterey. A integração de software hoje é tão importante quanto a mecânica da impressora. Com certeza. E vasculhando as funções do aplicativo, eu encontrei uma coisa que me fez rir, porque parece um paradoxo temporal: fax móvel. Ah, o fax. A presença do fax integrado ao app em pleno século XXI diz muito sobre o mercado. Grande parte do mundo já arquivou o fax na gaveta da história, não é? Sim, mas alguns setores altamente regulamentados, como o mundo corporativo jurídico, seguradoras, hospitais, ainda exigem transmissões via fax por questões de segurança de dados e validade jurídica. Só que, em vez de obrigar a pessoa a puxar um fio de telefone físico até a parede, o aplicativo faz a ponte.
Usa o celular para digitalizar o documento e manda por uma rota de internet segura para a máquina de fax do destinatário. Salva vidas no mundo corporativo. É a ponte perfeita entre o rigor de protocolos passados e a nuvem moderna. Mas, avançando um pouco, se estamos falando de produtividade no dia a dia, precisamos decodificar os números reais de desempenho mecânico dessa máquina. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a ficha técnica divide o desempenho de forma muito clara entre a velocidade no modo normal e o modo rascunho. Uma diferença mecânica importante. E é uma diferença gigante nos números. A velocidade ISO padrão lista 12 páginas por minuto usando tinta preta e 5 páginas por minuto quando entramos com as cores. Mas quando o usuário seleciona o modo rascunho, a velocidade em preto salta para até 22 páginas por minuto. O papel praticamente voa para fora. A física por trás desse salto é que, no modo normal, os cabeçotes de impressão se movem com precisão milimétrica, sobrepondo gotas de tinta para garantir contornos perfeitos. O modo rascunho abdica dessa precisão cirúrgica e diminui o volume de líquido ejetado. Os motores aceleram, a secagem é quase instantânea e o resultado é um texto um pouco mais pálido, mas perfeitamente legível. Sendo bem pragmática, para a enorme maioria das pessoas que só quer imprimir um boleto ou um texto para ler rápido em casa, a qualidade do rascunho já basta e a economia de tempo é enorme. Com certeza. Mas além de quantas páginas saem em um minuto, o número que eu achei mais revelador para o uso real foi o de tempo de saída da primeira página. O datasheet fala em 14 segundos para um documento de texto em preto. E essa é a métrica mais honesta que o consumidor deve observar. Exatamente, porque no dia a dia a gente não imprime livros inteiros. São trabalhos de 1, 2 folhas. 14 segundos é o tempo de mandar o arquivo pelo celular, levantar da cadeira, caminhar até a impressora e a folha já está lá pronta. É isso que dita a sensação de rapidez. Bem observado. E mudando a lente da velocidade para a qualidade visual, a resolução listada é bem robusta. Ela tem uma qualidade de otimização de cor que chega a 4.800 por 1.200 dpi, a famosa resolução otimizada. E o scanner de mesa tem um hardware que atinge até 1.200 por 1.200 dpi. Isso permite restaurar detalhes de fotos antigas com muita fidelidade, né? E na hora de imprimir de volta para o papel, a qualidade fica de laboratório. O que me deixou bem empolgada na formatação foi o suporte à impressão sem bordas no tamanho tradicional, até 8,5 por 11 polegadas, o tamanho da folha A4. Eliminar aquela margem branca obrigatória muda totalmente a apresentação de um documento. Sim. Tira aquele aspecto de impresso improvisado em casa. É ideal para quem quer imprimir fotos de verdade ou para quem tem um pequeno negócio e quer fazer folhetos profissionais. E falar em pequeno negócio nos traz a um dos dados mais vitais e frequentemente mal interpretados de qualquer ficha técnica, o ciclo de trabalho, o duty cycle. Sabe, essa parte me deixou curiosa. A máquina aguenta o máximo de 3.000 páginas por mês, segundo o documento. Mas logo abaixo, a própria fabricante recomenda um volume mensal de 400 a 800 páginas. Essa discrepância parece um contrassenso. Parece, mas é o segredo da engenharia mecânica. O ciclo de 3.000 páginas é o limite do estresse. Ele garante que, se tiver uma emergência e precisar rodar milhares de páginas num mês, o motor não vai derreter, a máquina sobrevive. Mas tem um custo a longo prazo, imagino. Exato. Operar a máquina consistentemente no limite máximo vai moer rapidamente os componentes de desgaste natural, como as borrachas de tração e as correias. É o equivalente a dirigir o carro todos os dias com o motor no limite da linha vermelha do contagiros. Ele aguenta, mas logo vai pedir arrego na oficina. A comparação é precisa. O número recomendado de 400 a 800 páginas estabelece a zona de conforto mecânico. Mantendo o uso ali, a impressora pode durar anos. Isso define o perfil exato do usuário ideal. Que seria quem, olhando para esses números? É perfeita para home offices ativos, estudantes universitários com muita carga de leitura, pequenos negócios, mas definitivamente não é o equipamento para colocar numa gráfica industrial ou no andar corporativo onde 30 pessoas imprimem ao mesmo tempo. Ter essa noção evita que a pessoa compre a ferramenta errada e se frustre.
E falando em proteger o investimento, achei um detalhe quase oculto nas fontes sobre uns sensores internos de tinta. Ah, os sensores de prevenção. A princípio, parece redundante. Os tanques de tinta são transparentes e ficam ali expostos na frente da máquina. Qualquer um pode olhar e ver se o líquido está acabando. Para que é um sensor eletrônico para isso? Isso responde diretamente a um detalhe mecânico crucial da tecnologia térmica da HP. Diferente de sistemas industriais que usam o piezoeletricidade ou vibração, a injeção térmica, como o nome indica, literalmente ferve volumes microscópicos de tinta em frações de segundo para tirar o pigmento no papel. Nossa, ela ferve a tinta? Sim, e aqui entra o fator crítico. O próprio fluxo de tinta contínua atua como um sistema de resfriamento desses cabeçotes de impressão. Ou seja, a tinta trabalha como a água do radiador de um carro. Se o tanque seca, a máquina perde esse esfriamento. E resulta num desastre mecânico. Operar a impressora sem tinta força o sistema a injetar calor extremo em câmaras vazias. Os circuitos microscópicos do cabeçote superaquecem e queimam irreversivelmente em poucos segundos. E uma troca de cabeçote fora da garantia costuma ser uma facada. Muitas vezes não compensa o conserto. Então o sensor corta a energia do sistema de impressão antes que o nível crítico seja alcançado. É um design totalmente focado na longevidade da máquina. Previne danos e mantém o equipamento funcionando na mesa por mais tempo em vez de acabar num lixão. O que me leva a outro ponto muito forte no material: a sustentabilidade em foco. O documento destaca que a Smart Tank 583 é fabricada com 45% de plástico reciclado pós-consumo. Um percentual bastante alto para carcaças de hardware. E a matemática de energia me surpreendeu. Tem tecnologia auto-on e auto-off. Ela consome apenas 1,096 watts em modo de suspensão e cerca de 3,023 watts quando está pronta para uso. É um consumo minúsculo. Isso levanta uma questão importante sobre a responsabilidade da indústria. A ficha técnica cita conformidade com normas rígidas, como o IP e a IEEE 1680.2. E o que essas siglas significam na prática para o meio ambiente? Elas são certificações ambientais globais para eletrônicos. Isso força a indústria a pensar no ciclo de vida do produto e na redução de resíduos. Eles combinam o fim do fluxo interminável de cartuchos descartáveis com um chassi ecológico feito de reciclagem. Uma abordagem muito mais madura para o design de consumo. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Fazendo a nossa síntese dessa imersão, o projeto da Smart Tank 583 se apresenta como uma ponte muito eficiente. Uma ponte entre dois mundos. Isso, entre o mundo digital, com os aplicativos, nuvem, o mobile, e o mundo físico, do papel, fotos, documentos palpáveis. E, pelo visto, matando pelo caminho aquele problema crônico dos custos altíssimos de tinta e o pesadelo da falta de conectividade estável. O hardware se adaptou aos nossos traumas diários. Mas antes da gente encerrar, quero deixar uma reflexão intrigante para quem está acompanhando, baseada numa nota de rodapé extremamente específica que achei no final do documento. Qual nota? O texto avisa que, abro aspas, parte da tinta das garrafas incluídas é utilizada para iniciar a impressora. Fecho aspas. É verdade. Fica parecendo que a máquina já bebe uma parte da tinta logo que você liga pela primeira vez, antes de imprimir qualquer coisa. Exatamente, o processo técnico é a purga de inicialização. Os motores criam um vácuo e sugam a tinta nova para preencher todas as tubulações vazias que ligam os tanques até os carros de injeção. O objetivo ali não é manchar o papel para o nosso benefício. Então, para que serve? O pigmento age quase como o sangue que preenche as veias internas da máquina apenas para mantê-la viva e funcional. Ela precisa daquela tinta só para conseguir existir e não queimar os próprios órgãos, por assim dizer. Nossa, uma engenharia quase biológica. Isso nos convida a pensar sobre os nossos eletrônicos modernos.
quanto dos recursos, energia e armazenamento da nossa tecnologia são gastos apenas para garantir a própria existência e estabilidade da máquina, antes mesmo de prestar qualquer serviço para nós. É a tecnologia consumindo para ter o direito de existir. Que pensamento provocativo fantástico para fechar o nosso assunto. A próxima vez que um equipamento novo fizer aqueles estalos na primeira ligação, sabemos que ele está apenas ativando os próprios sinais vitais. Bom, eu me despeço de forma muito calorosa de todo mundo que ficou com a gente. Eu incentivo a nossa audiência a continuar curiosa e, principalmente, a sempre ler as letras miúdas do mundo ao redor. Um grande abraço e continuem investigando a tecnologia. É isso aí. Até a nossa próxima imersão.